Graça e paz a todos. Semana que vem tem batismo? Tem ceia? Crente não perde ceia. Põe isso na sua cabeça, tá? Você pode observar que o crente que não vem na ceia é um crente fraco. A ceia fortalece, né, o mandamento de Deus para a igreja. Quem veio pela manhã? Deixa eu ver. Você não vai ouvir a mesma mensagem, mas você vai ouvir um texto parecido, tá? Vai lá em Gênesis capítulo 26. Eu vou ler o versículo de 17 a 22. Gênesis capítulo 26, de 17 a 22, tá? Todos acharam? Alguém ainda não achou? Misericórdia? Ok. Gênesis 26, 17 e 22. A palavra do Senhor diz assim, olha. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos todos reunidos em assembleia dos santos, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Meu Senhor, todas as famílias que estão aqui, eu peço a bênção Tua sobre cada família, sobre todo o coração. Também peço por aqueles que nos assistem de longe, através da internet, que sejam muito abençoados, protegidos, guardados, em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer estado, ou, quem sabe, em qualquer país. O Senhor abençoe, guarde, livra do mal, pelo poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, eu vou continuar falando sobre espiritualidade. Eu tenho falado sobre espiritualidade já nos últimos cultos, mas eu intitulei essa mensagem Tente Outra Vez, tá bom? Essa música é título de uma música, né, que aconteceu um tempo atrás, mas não tem nada a ver com a música. Tente outra vez, tá? Nós estamos num contexto de 4.000 anos atrás. Pela manhã eu falei algo parecido com o que eu vou falar agora à noite, mas o enfoque é outro. Nós estamos aqui com um texto de 4.000 anos atrás. Esse Isaque, todo mundo sabe que ele é filho de Abraão. Ele é o pai de Jacó. Então nós temos aqui a classificação dos patriarcas.
Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas que deram origem a José e os seus irmãos que adentraram na terra prometida. Quando Moisés sai do Egito, ele leva os descendentes de Jacó, e esses descendentes vão colonizar a Palestina. Pois bem, nós sabemos que naquele tempo, bem mais do que hoje, uma das maiores riquezas que um homem poderia ter, além do gado, além de Deus acima de tudo, além da família, era um poço. Quem é de Rio Verde, já tem uma idade parecida com a minha, sabe o que é uma cisterna, sabe o que é um poço. E como é valoroso os poços, né? Eu fui criado parte da minha vida aqui na Vila Maria. Uma das melhores águas de Rio Verde está na Vila Maria. Só que cisterna lá dá com 30 metros de profundidade. Eu até uma certa idade, eu morei até os 5 anos na Vila Maria. Depois eu voltei lá algumas vezes, né? Que eu fui embora e voltei algumas vezes. E eu me lembro que a minha tia-mãe falava que a água da Vila Maria era fantástica. Depois nós mudamos, minha tia-mãe mudou para a Vila Olinda. E eu morei em 75, eu morei aqui e voltei algumas vezes. A água da Vila Olinda já não era uma água muito boa, um pouco salgada. Então, existem águas e águas, né? Há 50 anos atrás, uma cisterna ela era muito valorizada. Quem tinha uma cisterna boa no quintal estava abençoado. Agora, você imagina, 4.000 anos atrás, onde ferramenta era difícil, muitas vezes os poços eram furados com pá de madeira, com pá de pedra. O ferro fundido ainda não era tão comum e tão comercializado naquela época, porque era caro e era difícil fazer. E os poços que eram furados naquela época chegavam a 40 metros de profundidade, com uma boca de 3 metros de largura aproximadamente. Então não era um poço qualquer, não era uma cisterna de fundo de quintal, era muito mais. Vários homens trabalhavam ali para furar aquele poço. O poço tinha que ser furado num lugar que tinha rocha, senão ele esbarrancava. Quando não era furado na rocha, tinha que fazer calçamento com tijolo ou com madeira. Levava-se quase 1 ano para se furar um poço de 40 metros, porque tinha que escariar a rocha. Então era muito difícil naquele tempo, não era como hoje, né? Hoje você fura aí, um poço artesiano aí a 400 metros de profundidade, você chega ao aquífero Guarani aí com poucos dias, né? Com máquinas poderosas, mas naquele tempo era difícil. E nós vamos ter alguns personagens da Bíblia com características próprias. Abraão, o patriarca, Abraão, que foi o primeiro de todos a ser considerado, ele não era um homem de furar poço, ele era um homem de fazer altar. Abraão fazia altares. Isaque, o seu filho, não era muito de fazer altar, era de furar poços. E Jacó, que era o próximo patriarca, fazia altares, cavava poços, mas o papel de Jacó foi outro, foi o de promover contingente para povoar a terra. Se você for olhar a espiritualidade desses homens, você vai ver que Abraão trouxe para nós, filhos na fé, o que ele transportou para nós, o que ele trouxe para nós? A fé. Nós herdamos a fé de quem? De Abraão. O que Isaque proporcionou para nós, igreja? A paz. Isaque era um homem pacífico,
ele era um tipo de Cristo. Ele era um homem extremamente pacífico. E o que nós herdamos de Isaac? A paz. Jacó também trouxe benefícios à nossa espiritualidade. O que Jacó trouxe para nós? Jacó trouxe a transformação. Ele sai da condição de enganador, de trapaceiro, de suplantador, para a condição de um príncipe de Deus, traduzindo aquele que lutava com Deus. Então, meus irmãos, cada um acrescentou algo na nossa espiritualidade. Enquanto Abraão construía altares para adoração, Isaac furava poços, nos ensinando a trabalhar, nos ensinando a viver com desafios. E Jacó foi o pai de multidões através dos seus 12 filhos que colonizaram a Palestina, a terra de Canaã. Muito bem, então, de posse dessas informações, é importante que nós saibamos aqui por que nós estamos aqui e o que nós herdamos. Sempre haverá uma hereditariedade na nossa história, seja uma hereditariedade emocional, seja física, seja ela espiritual. Quem era o rei daquela região onde estava Isaac? Era um homem chamado Abimeleque. E pela manhã eu expliquei que Abimeleque é um título, não é bem um nome. Então toda pessoa que subia ao trono, ele era chamado de Abimeleque, era um César da vida, né? Então, naquele tempo de Isaac, existia um Abimeleque que era um cara extremamente invejoso, e ele era perseguidor. Os poços que, porventura, Abraão abriu, apesar dele ser um construtor de altares, ele também furou alguns poços. Esses poços foram todos enterrados, entulhados. A motivação do Abimeleque do tempo de Abraão era inveja. Agora nós temos aqui um outro Abimeleque, vendo um descendente de Abraão prosperando de forma sobrenatural. Esse homem ia ficando cada vez mais rico. Abimeleque olhou e falou: não, aí não dá não, aí. Esse cara fica mais rico do que nós. E com certeza ele tinha muitos funcionários, muitos pastores. Ele chegou para Isaac e falou: pega descendo, vai embora daqui, nós não queremos você aqui. E aí então, essa região era muito próxima à faixa de Gaza, né? Então era mais ou menos ali no sul de Israel, mais próximo ao Mediterrâneo. E você vai ver Isaac pegando toda a sua turma, todos os seus agregados, e entrando para o interior da Palestina. E ele parava num lugar, porque esse povo era seminômade, eles paravam com a sua tribo ali naquele lugar, eles tinham que furar poços, senão eles morreriam de sede. E aí então eles começavam a furar poços, quando estava jorrando água, estava minando água, já estava abastecendo, o povo mandado por Abimeleque chegava e falava: não pode vazar daqui, aqui também nós não queremos vocês aqui. E houve contenda por aquele primeiro poço que os servos de Isaac furou. E aí, irmãos, Isaac coloca o nome daquele poço esqueci o nome, desculpa, Ezeque, que significa contenda, tá? Então aquele primeiro poço que foi furado foi chamado de Ezeque. Por quê? Porque houve contenda entre os servos de Isaac e os puxa-saco do Abimeleque. O que Isaac faz? Ele não briga, ele não vai para os finalmente, ele pega os seus agregados e vai mais para o centro.
Passados uns dias, eles instalam um novo lugar que eles vão ficar, e eles furam outro poço. Quando eles encontram água, os filisteus vêm e expulsam de novo eles dali, e aí há uma ira, há um desentendimento muito grande, e Isaac coloca o nome daquele lugar de Sitna, que significa inimizade ou ódio. E a raiz de Sitna é a mesma raiz de Satanás. Se você for olhar no hebraico, a mesma raiz do nome do poço que ele colocou é a mesma raiz de Satanás. Novamente, Isaac não briga, ele não entra em confusão, ele não entra em contenda, e ele sai daquele lugar e vai mais para o centro. Quando chega ali, ele fura outro poço, e esse poço dá muita água, mas os filisteus não contenderam com ele. E ele coloca o nome daquele poço de Reobote. E aquele poço então é chamado Reobote, porque Reobote significa lugar espaçoso, amplitude. Agora, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. Porque na vida nós também vamos ser incomodados. Quantas vezes nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa para que a paz possa reinar? Quantas vezes nós vamos ter que perder para poder ganhar? A vida do crente é assim, irmãos. Se você ainda não aprendeu a perder para ganhar, você me desculpa, você ainda não é um crente da gema. Por quê? Porque nós vamos ter que muitas vezes sair humilhado, para que não haja morte. Nós vamos sair humilhado para que a paz possa reinar. Você vai perder para que tudo fique como está. Então, Isaac nos transfere isso. Enquanto Abraão nos ensinou a ter fé, Isaac vai nos ensinar a ter paz. Pastor, eu sou um homem pacífico. Isso vem de Isaac, irmãos. Jesus era chamado de quê? O príncipe da paz. Isaac era o quê? Um tipo de Cristo. Quando você olha para Isaac, você está enxergando Jesus. É um tipo de Cristo. Isaac era um homem pacífico, era um homem de paz. Jesus é o príncipe da paz. Então você vê que Isaac já estava dando a tonalidade da espiritualidade que Jesus esboçaria. E agora, como que você está? Você é um homem de paz? Você é uma mulher de paz? Você tem vivido um status de paz? É muito comum a gente ouvir falar assim, eu não levo desaforo para casa. Ô irmão, nós que somos cristãos, nós vamos levar desaforo para casa. Não tem como. Quantas vezes a gente abaixa a cabeça, engole seco, passa vergonha pública, para evitar um constrangimento maior, e toda vez que eu não fiz o dever de casa, meu irmão, obrigado, e toda vez que eu não fiz o dever de casa, eu fui reprovado. Toda vez que eu quis ter razão, eu saí perdendo. Há pouco tempo atrás, vocês se lembram no conflito que eu me envolvi aqui com o pessoal da autoescola. Esse negócio ficou famoso aí na cidade. Conheceram o lado mal do pastor Antônio, mas ficou ruim, foi para mim. Eu estava aqui me preparando para ir para Itumbiara, aliás, para Acreúna, levar o leite das crianças. Eu estava com quase 300 litros de leite no carro. E alguém chegou e falou, olha, o pessoal da autoescola tampou o estacionamento ali, não deixa ninguém entrar. E na ocasião, nós estávamos aqui com a formatura. Então a igreja estava lotada, tinha para mais de 500 pessoas. Eu terminei de colocar o leite no carro e saí. Quando eu saio com o carro ali, que eu viro, um carro da autoescola fechando a passagem. Ora, para quem conhece a Constituição, ninguém pode impedir o ir e vir das pessoas, isso está na lei. Ninguém pode cercear uma via pública. Eu abri o vidro do outro lado, porque eu estava do lado de cá, eu abri o vidro do carro do outro lado e falei para quem estava lá impedindo a passagem.
Falei, olha, vocês não podem fazer isso aqui é uma via pública. Mas eles já estavam me esperando há muito tempo, acho que já há 20 anos. Eles estavam esperando aquele momento para criar uma situação, para causar. E aí me detonaram, né? 2 moças lá me detonaram, só não me chamaram de santo e rapadura. Eu desci do carro e falei, vocês não podem fazer isso aí não, isso aqui é via pública. Aí uma delas falou, nós queremos falar com o pastor. E o bobinho aqui, em vez de ficar calado, eu podia ter falado, ficado quieto, não precisava falar. Eu falei, o pastor sou eu, pastorzinho de pip. E aí começou, irmãos, os impropérios. Baixou o nível, desceu, acabou comigo. E essa moça é crente, viu? Quero que vocês saibam que ela é crente. Ela acabou comigo, eu tenho a gravação aqui, está tudo gravado. Me chamou de tudo quanto foi nome, e eu às vezes tentava falar, não dava, porque aí juntou um monte de mulher, não que mulher seja de contenda, mas juntou um monte de mulher em cima de mim, irmão. Eu falei, eu estou bonito, estou famoso, olha o tanto de mulher aqui, gente. E aí começou, sabe, e eu tentava falar e tal. Teve um momento lá que eu perdi a paciência e chamei uma de Satanás. Aí foi o meu erro, né? Podia não ter feito isso também, né? Mas na hora eu perdi a paciência, eu falei, arreda Satanás. Aí, meu irmão, aí o trem ficou feio. Aí virou um piseiro, né? Resultado, fomos todo mundo para a delegacia. Olha que coisa linda. Meia-noite, eu na delegacia prestando depoimento, registrando queixa, boletim de ocorrência. Por quê? Porque não perdi para ganhar. Quando a gente não perde para ganhar, a gente passa vergonha. Podia ter ficado calado, embora não faltei com respeito, só chamei de Satanás. Não é tanto assim, né, gente? Não é tanta coisa, né? Mas, resultado, esse povo estava humilhando os nossos irmãos, eles iam parar o carro ali, esse pessoal da autoescola humilhava os irmãos. Quantos irmãos entravam aqui, sabe, sofreram desaforo ali no estacionamento. E Deus permitiu aquilo, até o Senhor me falou que isso ia acontecer, me mostrou detalhes, mas a gente só entende depois que acontece. E aí, Deus permitiu aquilo para acabar. Hoje reina uma paz. Eles não vão mexer conosco mais. Precisou chegar nesse viés para que a paz pudesse reinar. Então é a paz pela força, mas o bom é quando a gente implanta a paz pela paz, sem precisar ter que chamar os outros de Satanás, né? Mas todas as vezes que eu quis ganhar, eu perdi. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que nós temos que assumir 100% da culpa e ficar calado. Quando você se desentende com a pessoa, qual é a orientação que eu dou? Chega para a pessoa e fala, me perdoa. Ah, mas eu não fiz nada de errado, assume a culpa. Jesus não assumiu a nossa culpa? Assume a culpa. Jesus se fez pecador, Ele se fez 100% pecador, para que nós pudéssemos ter o nosso escrito de dívida quitado. Então, queridos, vamos aprender com Isaac, perdendo que se ganha. O próprio Francisco de Assis nos ensina isso, é morrendo que se vive para a vida eterna, é perdoando que se é perdoado. Então, irmãos, nós temos que aprender com Isaac, isso vem na herança da nossa espiritualidade. Ele era um cavador de poços, ele era alguém que furava poços para servir a comunidade. Quantos viajores chegavam ali onde estavam acampados, a toda a grei de Isaac, para alimentar os seus animais, para tomar água, para descansar. Então, meu irmão, você é um abençoador. Coloca no teu coração, você veio a esse mundo para servir. Então nós precisamos implantar e plantar essa paz, essa fé de Abraão, essa paz de Isaac, sabe, essa transformação. Jacó, por outro lado, nos ensinou o quanto é importante nos despojarmos do velho homem. Quantos de nós aqui são assediados pelo velho homem? Quantos de nós aqui está vivendo mais para o velho homem do que para o novo homem?
Quantos de nós aqui está vivendo mais para o primeiro Adão do que para o segundo Adão? O primeiro Adão foi reprovado. O primeiro Adão meteu nós no pecado. O segundo Adão, que é Jesus, nos resgatou das trevas e nos trouxe para a divina e maravilhosa luz. Então, gente, nós não somos mais um perdedor, nós somos um ganhador, e ganhar não significa contender, ganhar não significa criar inimizade. Os filisteus, eles ganhavam através da contenda, os filisteus ganhavam através da inimizade, através do ódio. Nós não, nós aprendemos a ganhar através do silêncio. E cada dia que passa, Deus tem me ensinado mais e mais a ficar calado. Um dos maiores tesouros que Deus tem me ensinado é: cala-te. Quando Jesus abordava um endemoniado, o que Jesus falava para o endemoniado? Para o demônio: cala-te. Sabe por quê, irmãos? Até os demônios, quando se calam, pecam menos. Quando um soldado, um policial americano chega diante de um suposto criminoso e algema, ele fala o quê? Você tem o direito de permanecer calado. Tudo o que você falar pode servir contra você. Irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer num momento desafiador, num momento de demanda, é: fica calado. Jesus, quando foi levado ao matadouro, a Bíblia fala, lá em Isaías 53, que como ovelha muda, foi levado a um matadouro. Irmãos, quando você estiver enfrentando uma situação de desafio, cala a tua boca. É a melhor coisa que a gente faz. Sabe qual é o nosso pior problema? É quando a gente quer ganhar. E sabe que quando a gente está com a razão, acaba sendo um grande problema, porque você, cheio de razão, você se enche da sua própria justiça e você vai para a demanda, você vai para o debate. E às vezes, irmãos, Jesus nos mostra que, mesmo cheio de razão, mesmo sem culpa, a melhor coisa que a gente faz é ficar calado. A ponto do próprio Pilatos falar para Jesus: e aí, você não vai falar nada? E Jesus permanece calado. Então nós temos que aprender, era assim que Isaac resolvia os problemas, em silêncio. Eu tenho pedido a Deus, já tem muito tempo, que o Senhor me dê um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Uma pessoa descompensada, uma pessoa descontrolada, na verdade é uma pessoa que não tem um temperamento controlado pelo Espírito Santo. As pessoas buscam muito dons, né? Ah, eu quero falar em língua. Ah, eu quero revelar. Ah, eu quero... Irmãos, melhor do que falar em línguas e melhor do que revelar é você ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Quem fala menos, peca menos, se compromete menos. Tem um ditado que diz que nós tropeçamos nas palavras. Quem muito fala, tropeça nas palavras. E eu sempre digo que quem fala muito se torna refém daquilo que produz. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, para aprendermos a viver como Isaac vivia. Agora preste atenção, ele sai, ele é expulso do centro de Gerar. Ele podia muito bem falar: não vou sair daqui não, porque naquela época a terra era de quem tomava posse, não havia escritura pública. Quando então Abimeleque chega para ele e fala: eu quero que você saia daqui, ele podia falar: não, eu estou aqui, essa terra é minha, tomei posse. No entanto, ele perde. Perder terra é algo fácil? Você que tem propriedade sabe. Perder a sua casa é algo fácil? Tão é difícil que, se você estiver devendo e você só tiver uma casa, segundo os advogados me falaram, é que você não perde a sua casa de morar. Então, se você não perde a sua casa de morar, a propriedade, seja a fazenda, no caso também, ou seja a casa, é algo muito difícil de se perder. No entanto, quando o rei chega para Isaac e fala: vaza daqui, ele pegou a sua grei e foi embora. Chega lá na frente, ele toma posse de outro lugar, ele faz um trabalho, talvez ficou ali 1 ano furando um poço, né? Os filisteus chegam e falam: sai daqui,
Ele sai, irmãos, quantas vezes Isaac tentou outra vez? E quantas vezes nós paramos no primeiro obstáculo? Por isso é o título da nossa mensagem. Não para no primeiro obstáculo. Não para. Tente outra vez. Quem é que já prestou vestibular aqui várias vezes e uma vez passou? Você prestou quantas vezes, Michele? 4 vezes. Sempre para odonto? Um dia? Está aí o Isaac. Tente outra vez. Quem já tentou casar umas 5 vezes, irmão? Uma hora vai dar certo. Tente outra vez. Agora não sai pegando qualquer coisa que aparecer não, né? Tem muita gente abraçando jacaré achando que é tronco de árvore na água. Cuidado que você pode estar afogando, você vê lá um negócio parecido com um tronco, é um jacaré. Toma cuidado para não abraçar jacaré, gente. Tronco boiando e jacaré se parece muito. A diferença é que um te salva, o outro te devora. Então, você que está tentando casar, não conseguiu, tente outra vez. Pessoas que já tentaram ser cristãos e não conseguem. Tentaram ser crentes e não conseguem. Olha, irmãos, a primeira igreja que eu me converti, eu tentei ser cristão ali, mas os filisteus correram comigo. Eu saí de lá e vim para outra igreja aqui. Aí o filisteu mor correu comigo. Tem um filisteu mor também, viu, gente? Tem pastor que é incircunciso, viu? Não se engana, não. E aí correu comigo. O que eu fiz? Tentei outra vez. E na terceira vez deu certo, porque eu já estou há 21 anos aqui. E se Deus me permitir, ainda quero ficar outros 20. É bem verdade que daqui a um tempo eu vou estar totalmente improdutivo, mas eu vou ficar sentadinho aí, prometo, caladinho, recebendo. Não é? Então, queridos, você precisa tentar de novo, não para. Quem já tentou comprar uma casa própria e não deu certo, financiamento não foi aprovado. Aí você para? Não, tente outra vez. Não é? Quem já tentou comprar um carro novo, não deu conta, o dinheiro não alcança, espera mais um pouquinho, tente outra vez. Quem já foi lá para a aprovação do crédito da casa ou do carro, o banco fala, o seu score não permite. O que você faz? Tenta outra vez. O próprio Isaac nos ensina isso, irmãos. Quantas pessoas já tentaram ser pastor, tentando fazer uma teologia, e aí desiste pelo caminho? Eu volto a dizer para você, tente outra vez. Então nós temos que viver de tentativas. Não podemos desanimar no meio da caminhada. Eu estou tentando viver com meu cônjuge, mas ele é custoso, ele é difícil, ou ela é difícil. Tente outra vez. Não pare, dê mais uma chance, espere um pouco. Então, Isaac nos ensina exatamente isso. Agora preste atenção, nada está tão ruim que não possa piorar. Ele é expulso lá do centro de Gerar, que era uma cidade-estado. Ele vai para outro lugar. Quando chega em outro lugar, ao invés de ficar melhor, ficou pior. Aí ele sai daquele lugar onde ele abriu o poço de Ezeque, vai para outro lugar, ele dá de cara agora com Satanás, porque Sitna significa, tem a raiz de Satanás. Irmãos, quantas vezes nós nos deparamos com Satanás na nossa caminhada, usando pessoas, gente que é mero instrumento do maligno, gente desonesta, trapaceira, gente que fura pelas costas, traidor, traíra, Judas, covarde. Quem de nós nunca encontrou com esse tipo de gente? Quem de nós nunca enfrentou um Judas na vida, um traidor, um X9? Quem de nós, irmão? Agora, por conta disso, você vai parar? Eu não frequento igreja evangélica porque todo pastor é isso, aquilo e aquilo outro. Mas não é possível um trem desse. Será que todo pastor é desse jeito? Não, deve existir algum pastor bom por aí. Um dia encontrei alguém falando mal dos padres, né? Porque todo padre é isso, todo padre. Falei, opa, não é não. Eu tenho certeza que existem padres que são homens de Deus. Negativo.
Não é porque um fez isso, o outro fez aquilo. Não é porque um pastor fez isso, eu sou defensor. Um tempo atrás eu estava na escola que eu trabalhava, e aí um colega, professor de matemática, no horário do intervalo, porque o político fulano de tal não vale nada. Eu falei, ô meu amigo, se você é tão bom, candidata. Nós estamos precisando de gente igual você. Se você acha que você é o sinete da perfeição, candidata. Eu vou votar em você e vou fazer campanha para você, já que você é tão justo. Agora, o professor pode errar, o médico pode errar, o outro lá pode errar, o político não pode errar? Para com isso aí. Não existe isso não. Qualquer um de nós que tivermos no poder, a gente pode fazer igual ou pior. Deixa o dinheiro, deixa você ficar numa sala fechada com o cofre lá, o cofre na sua frente, falando, me abre, me abre. Uai, quem que aguenta um inferno desse o dia inteiro? O dinheiro está lá, me pega, me leva para casa. Estou aqui nesse lugar fechado, me carrega. Então, quem está lá sabe o que está sendo tentado. Agora, não é porque um político A ou B fez o que não era correto, que você não vai votar e que você vai deixar de exercer cidadania. Negativo. Nós não podemos ser omissos, porque não participando da cidadania, nós vamos fazer com que o pior seja eleito. Tá ok? Então, não pare, não desista, continue. Como é que está a tua vida? Como é que está teus negócios? Como é que está as tuas finanças? Como é que está a tua saúde? Eu estava sozinho em casa. Eu sozinho, irmãos, eu sou um perigo. E eu abri a geladeira. Eu vou mandar colocar um cinto de castidade naquela geladeira. Mandar colocar um cadeado. Que eu abri, irmão, eu dei de cara com pudim. Aí veio na minha mente assim, tente outra vez. Aproveitei que minha mulher não estava em casa, abri aquele negócio, irmão. Mas eu sapateei em cima daquele pudim, irmão. Enquanto eu não meiei ele, não sosseguei. Meia hora depois a língua está seca igual língua de papagaio. Por quê? Tentou outra vez. Vai dar problema? Aí eu tomo remédio outra vez. E assim vai, irmãos, sempre tentando alguma coisa. Não pare, não desista, continue, Deus é contigo. O Senhor vai te honrar, é claro que o pudim aqui é brincadeira, mas o Senhor vai te honrar, o Senhor vai fazer com que você seja um vencedor. Não seja desanimado, esmurecido. Nós não somos um povo raquítico, não. Nós temos nas nossas veias o sangue carmesim. Aquele sangue derramado na cruz, ele corre nas suas veias. Aquele pai Abraão que ficou lá atrás, ele é o tutor, ele é o mentor da tua espiritualidade. Vamos continuar, nós fazemos parte de uma comunidade séria, nós fazemos parte de uma igreja séria, nós somos respeitados dentro de Rio Verde, irmão. Se você encontrar alguém que fala mal de nós, pode ter certeza, saiu daqui frustrado, mas 95% das pessoas, se você falar que é da igreja batista, eles vão dizer igreja séria. E nós somos sérios mesmo. Porque nós somos Bíblia, nós somos a Bíblia, Bíblia. Onde nós andamos, nós emanamos Bíblia. Então, para nós fecharmos a nossa pregação, e tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. Vão tentar tampar os seus poços, viu? Vão tentar matar os seus sonhos, vão tentar impedir a tua caminhada, vão tentar fazer você abandonar um projeto, mas preste atenção, essas pessoas que fazem isso são mensageiros de Satanás, essas pessoas que fazem isso são incircuncisos, são filisteus, e nós não vamos deixar de forma alguma que isso venha impedir a nossa vitória. Você está programado para vencer. Mas não estou dizendo para você que você vai viver sem luta. Você vai viver com lutas e desafios, mas você vai vencer.
porque até a nossa derrota é a vitória. Quantas vezes nós fomos derrotados e a derrota foi a melhor coisa que nos aconteceu? Fala a verdade, irmãos. Uma enfermidade é algo horrível, mas quantas vezes a enfermidade nos disciplina? Quantas vezes a enfermidade põe freio na nossa vida? Essa limitação física, ela é a nosso favor muitas vezes. Muitas vezes ela não é contra nós, ela é a favor de nós. Quando Jesus encontra-se com um cego, aí os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus fala: ninguém pecou, essa enfermidade veio para a manifestação da glória de Deus. Se aquele homem não fosse cego, poderia ter sido um matador em série. Se aquele homem não fosse cego, poderia ter sido um latrocida. Então, muitas coisas ruins que nos acometem são os freios de Deus para a nossa vida, para garantir a nossa entrada no céu. Jesus disse o que? É melhor você entrar no reino de Deus sem um braço, do que você com os dois braços perecer no fogo do inferno. Então, o que a gente acha que é muito ruim, na verdade, é a garantia da nossa salvação. E aqui diz assim no versículo 19: cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. Você vai ser bem sucedido às vezes no primeiro projeto, na primeira tentativa, mas alguma coisa pode dar errado, aí você vai para uma segunda tentativa. Você é feliz na segunda tentativa, alguma coisa pode dar errado, vai para a terceira tentativa, uma hora Deus te honra de verdade. E quando ele chega no terceiro poço, que ele dá o nome de Reobote, e Reobote significa lugar espaçoso, haverá um momento que vai sobrar espaço na tua vida, vai sobrar amplitude na tua vida, vai sobrar prosperidade. Fala a verdade, gente, as coisas já foram muito difíceis para nós. Se a gente olhar para trás, nós já passamos por muitas situações constrangedoras. Eu me lembro que quando a minha esposa começou a trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, na verdade numa escola, quem era a secretária de Educação era a dona Selva Campos Monteiro. Quem é daqui de Rio Verde sabe quem foi aquela mulher. Uma mulher magnífica, e não é porque ela morreu não. Uma mulher que era um exemplo de postura, uma educadora de primeira, uma mulher de um calibre. E eu conversando, minha esposa tinha acabado de terminar a faculdade em Goiânia, ela fez ciências sociais, e eu precisava colocá-la para trabalhar, para ajudar a gente, ajudar, melhorar a renda. E eu pensei comigo, vou lá na prefeitura municipal. Na época a Secretaria da Educação ficava dentro da prefeitura municipal, e eu entrei no corredor da prefeitura. Quando eu olhei, vi aquela mulher bonitona andando assim, com aquela roupa bem bonita, cheia de colar. Olhei para aquela mulher, falei: nossa, que mulher diferenciada. Aí perguntei para o guarda, falei: eu queria falar com a secretária da Educação. Ele falou: está vendo aquela mulher bonita lá? Eu falei: estou. Corre lá, é ela. E eu cheguei lá, falei: tudo bem, boa tarde. Ela falou: boa tarde. A senhora que é a secretária da Educação? Sim, eu sou Selva Monteiro, eu sou secretária da Educação. Eu queria falar com a senhora, posso? Ela falou: aguenta aqui só um pouquinho, eu já mando te chamar. E eu fiquei lá no corredor, sentado num banco, aguardando. Passou um pouquinho, ela mandou me chamar, eu entrei. Falei: olha, dona Selva, é assim, minha esposa terminou faculdade de Sociologia, terminou na UFG, e ela está precisando trabalhar. Ela é uma pessoa muito competente, eu queria que a senhora tivesse uma vaga para ela. Ela falou: eu tenho, eu acho que a sua mulher vai ser o que eu estou esperando. Volta aqui a semana que vem. Quando foi na outra semana, eu voltei, ela me recebeu, já fui com a Roseni. Ela olhou para a Roseni e falou: fui com a tua cara, você tem cara de trabalhadora, vou colocar você como diretora de uma escola municipal no bairro Promissão, chamado Otávio Ferreira. Me lembro como se fosse hoje. E a minha esposa nunca tinha trabalhado, muito menos numa escola, e muito menos como diretora. E ali ela começa a trabalhar, irmão, e Deus começa a honrar ela. Sabe? Começa a honrar, começa a operar poderosamente. Tente mais uma vez.
Quando eu fui, ela disse volta, eu voltei. Quando ela voltou, ela começou a trabalhar e ali não parou. Gente, tente, não pare. Está tentando realizar um sonho, bate na porta de quem pode te ajudar. Ore a Deus e deixa Deus abrir os portais para você. Se do céu não vier, aqui no nosso mundo nada acontece. Tudo vem de Deus. Amém? Então quero deixar essa palavra para você. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Não desanima, não para. A tua espiritualidade é o maior patrimônio que você possui. O maior patrimônio que você possui não são as casas, não são os apartamentos, não são os carros, não são as fazendas, não é o diploma na parede. O maior patrimônio nosso é a nossa espiritualidade. É como nós nos relacionamos com Deus. É a abertura que Deus tem para nós no mundo espiritual. A nossa vida de santidade, o nosso compromisso com Deus, o nosso doutrinamento, isso é que vai fazer toda a diferença. É o que você faz quando ninguém está olhando, e isso é o que vai determinar o teu sucesso ou o teu insucesso. Agora, uma coisa é certa, se a tua espiritualidade não está boa, melhora ela. Sabe, se o teu vocabulário não está bom, melhore ele. Se a tua boca é pesada, maneira ela através das escrituras. Se o teu pensamento é furtivo, melhora ele, tente outra vez. Se você está sendo tentado e tem caído em tentação, não pare, tente mais uma vez um viés de santificação. Deus vai honrar você. Não desanima. Deus é contigo. E eu quero deixar essa palavra no seu coração. Amém? Eu quero orar com você. Obrigado, meu Pai, meu Deus, meu Jesus. O Senhor fala conosco nessa noite de uma forma simples e de uma forma clara. É bem verdade que muitas pessoas já jogaram a toalha, já declinaram, já desanimaram, já desistiram. Mas a palavra do Senhor vem como ânimo, revigorando as energias e dizendo: não pare, tente outra vez. Deus vai honrar você. Talvez a casa própria não saiu, mas ela vai sair. Talvez a situação financeira não está bem, mas o Senhor vai melhorar. Tente outro projeto, não pare, não desanime. Ore mais uma vez pelo seu filho. Ore mais uma vez pela sua saúde. Vai, o Senhor é contigo. Eu queria tanto fazer uma faculdade. Você não queria não, você vai fazer. Mas já tentei concurso tantas vezes, não passo. Vai passar. Deus é contigo. Tentei vestibular, vai passar em nome de Jesus. Tenha fé. Coloca em ação aquilo que Deus tem te ensinado. Parar nunca. Continuar com certeza, desanimar jamais. Obrigado, meu Deus, por cada vida e por cada coração. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja norteador do teu caminhar, da tua vida e do teu coração. O Senhor te abençoe, o Senhor te livre do mal, o Senhor te mantenha em saúde e prosperidade. Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe.